os verbos modais, tá bom? Eu posso até explicar para vocês, se vocês quiserem. Deixa eu abrir, tá? O que são os verbos modais? Eu botei só a explicação mesmo, e daí eu coloquei também uns exercícios. Depois eu botei no dia 16 de setembro o verbo modal can. Acho que já está começando a gravar, tá? Então, a primeira atividade, a gente vai ver hoje os verbos modais, tá? Então, essa aqui eu botei só para leitura, sem precisar copiar, tá, gente? Porque eu sei que vocês têm muita coisa para copiar. Para mim, se vocês mandarem só o exercício feito, já tá ótimo, tá? Não tem como eu cobrar caderno copiado, né? O importante para mim é que vocês façam a atividade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui, ó. Os verbos modais são um tipo especial de verbos auxiliares que alteram ou completam o sentido do verbo principal, tá? O que que acontece? A gente tem uma coisa chamada locução verbal, tá? Que é formada por duas frases, vocês que estão estudando português com a professora Mairim devem lembrar, tá? Então, locução verbal é uma frase formada com dois verbos juntos, tá? E esses verbos modais, eles expressam ideias como capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo, ou ainda indicam se a conversa é formal ou informal, tá? Esses verbos são can, could, may, might, must, shall, will, should, ought to e would, tá bom? No geral, poderíamos dizer que a maioria dos modais equivale a poder e dever no português, tá? Em português, tanto um quanto o outro podem expressar situações diversas, tá? Em inglês, porém, para cada situação há um mais adequado, tá? Vamos ver as ideias que os modais podem expressar, tá? Então, para permissão, aqui a gente tem o verbo may, tá? Que é aqui. May I use your umbrella? Posso usar seu guarda-chuva? Então, aqui temos como permissão. O próximo é he may be in the library. Ele pode estar na biblioteca, tá? Daí esse pode indica uma possibilidade. Sorry, I cannot understand what you are saying. Desculpa, não consigo entender o que você está dizendo, tá? Então, nesse caso, o consigo tem a ver com capacidade, tá? The students must behave as I say. Os alunos devem se comportar como eu digo, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem uma obrigação. Próxima. She must be very busy, since she has 3 children, a job, and a house to take care. Ela deve estar muito ocupada, já que tem 3 filhos, um emprego e uma casa para cuidar, tá? Então, nesse caso, esse must aqui é uma suposição, tá bom? Shall we go for a drink after work? Vamos tomar um drink depois do trabalho, tá? Então, nesse caso, o convite, shall expressa um convite, tá bom? Can I leave now? Posso sair agora? Então, nesse caso, a gente tem o can com permissão num tom informal, tá? Já a próxima, could I leave now? Eu poderia sair agora? A gente também tem uma permissão, só que num tom mais formal, tá bom? It is late. You should go home. You should go home. Isso expressa um conselho, tá? Então, significa é tarde, você devia ir para casa. She can arrive after dinner. Ela pode chegar depois do jantar. Então, aqui, nesse caso, o verbo poder, can, indica uma possibilidade. She must be at the beauty salon. Ela deve estar no salão de beleza. Neste caso, must é uma dedução. E por último, you should see a dentist. Você deveria ir ao dentista. É um conselho, tá? Então, é só para a gente pensar que os modais, eles têm funções, tá? E eles servem para acompanhar, tá? Então, a gente tem o may e o use. May be. I can't not understand. Must behave. Então, ele sempre vai ter um verbo modal, ele vai estar sempre acompanhado por um verbo principal, tá bom? Que vai expressar a ação em si, tá bom? Certinho, pessoal? Qualquer coisa, vocês se comuniquem comigo no chat ou liguem o microfone para falar comigo, tá bom? Agora vamos, deixa eu ver aqui, modal, exercício com verbos modais, tá?
Então, eu botei aqui de novo o que eram os modais, né, para vocês não se perderem nesse exercício. Daí eu coloquei aqui um exercício número 1. Ligue as regras com as situações. Então, vocês têm que, tipo, ligar as colunas, tá? Então, por exemplo, número 1. You shouldn't give food to the animals. Você não deveria dar comida aos animais. Aonde que tem essa regra de não dar comida aos animais? É no zoológico. Vocês não podem chegar no zoológico e dar comida para os animais, porque eles têm uma dieta muito específica, tá? 2. You shouldn't leave your bags unattended, tá? Então, vocês não deveriam deixar as mochilas abertas, tá? Então, onde é que a gente vai ver essa parte das mochilas abertas? A gente vai ver, provavelmente, no aeroporto, tá? Não vai levar tua mala e deixar ela na bagagem, no bagageiro, sem ela estar fechada, né? É bom, às vezes, até ter um cadeadinho, alguma coisa do tipo, tá bom? You have to take a shower before you go in. Você tem que tomar um banho antes de entrar. Onde que tem essa regra? Geralmente tem naqueles clubes de natação, tá? Então, é numa swimming pool, ou seja, numa piscina, tá bom? You have to keep dogs on a leash. Vocês têm que manter os animais em uma coleira, tá? Então, aqui a gente vai ter onde que a gente mantém os animais numa coleira? Num parque, né? Peraí, eu posso estar... you should wear a seat belt. Você deveria usar cinto de segurança. Onde é que a gente vai usar cinto de segurança? No carro, tá bom? Vocês estão me acompanhando nesse raciocínio? Eu tô botando assim, gente, mas vocês podem colocar os números aqui, é só porque eu não consigo escrever aqui, tá, gente? Mas vocês podem escrever do lado, tipo, letra A, B, C, D, tá bom? You can't talk. Você não pode falar. Onde que geralmente, em que situação geralmente nós não podemos falar? Durante uma prova, um exame, tá bom? You can't use your hands. Onde que vocês não podem usar as mãos? Durante uma partida de futebol, né? Porque o futebol é um esporte com os pés, tá bom? Número 8. You can't smoke or use a cell phone during take-off and landing. Você não pode fumar ou usar celular durante a aterrissagem, tá? Isso geralmente acontece aonde? Dentro de um avião, tá? Então, num avião é o local que vocês não podem usar esse tipo de coisa, tá bom, gente? Eu até botei coloridinho para vocês terem uma guia depois. Então, se vocês quiserem, vocês podem tirar print dessa parte para vocês terem guardado, tá bom? Vou ver se eu vou fechar a janela para diminuir um pouco do barulho. Que meu cachorro tá impossível hoje. Tá bom? Então tá. Depois de fazer o exercício número 1, então a gente vai... E vocês viram que a gente usou modais o tempo todo, né? Shouldn't, have to, should, can't e can't, né? Então, aqui são regras, né? Então, é onde geralmente a gente usa modais, tá bom? 2, destaque o verbo modal correto em cada frase, tá? Então, olha só. George has traveled a lot. Então, o George viajou muito. Ele pode falar muitas línguas. Então, esse caso de poder, de possibilidade, a gente vai usar o can. He can speak many languages, tá? Então, nesse caso de possibilidade. Tá bom, pessoal? B. I am not sure where I will go for my holidays. Eu não tenho certeza para onde eu vou nas minhas férias. Mas eu talvez vá para a Itália, tá? Então, a gente tem a opção might, que é poder, e have to, que é ter que fazer, né? Então, eu acho que a opção mais correta seria might. Tá bom, pessoal? C. Ela não pode usar a bicicleta dela de noite sem as luzes. Não é permitido, tá? Então, nesse caso de não poder, é de não deveria, tá? Porque não é permitido, tá? Então, eu acho que, na verdade, não é nem shouldn't, tá? Eu acho que é can't, porque é uma regra, tá? Então, quando são regras assim, é can't, tá bom? Letra D.
Você pode cozinhar, você consegue cozinhar bem, então esse caso de conseguir, de ter habilidade de cozinhar, a gente vai usar can. E smoking is very unhealthy. Fumar é muito não saudável, né? Não é muito saudável. Então você deveria parar. Então, nesse caso de deveria, a gente vai usar should, tá bom? Que é para um conselho, né? A gente não tá proibindo alguém de fazer, a gente só tá dando um conselho, né? F, ele deveria ir no dentista quando ele tem dor de dente, tá? Então a gente tem o might, que é poder, e o should, que é deveria, tá? Então, no caso, é o should, tá bom? Deixa eu diminuir um pouco aqui. G. Parece que vai nevar agora. Parece que vai fazer isso, tá? Então, parece que vai nevar. Quando é uma possibilidade, a gente vai usar um might, tá? Então, pode nevar, porque tá parecendo que vai, porque tá nublado, não sei o quê, tá bom? Letra H. Você não pode fumar no cinema, tá? Então, na verdade, o might not não poderia de possibilidade e o can't seria de uma proibição, de uma regra, tá bom? Letra I. Você pode abrir a janela, por favor? Então, nesses casos, a gente tem as duas possibilidades que são corretas, tá, gente? Se vocês querem mais informal, vocês usam can. Mas vocês podem usar o may se vocês querem dar um pouco mais de formalidade, tá bom? Desculpa se meu cachorro tá latindo, mas eu não consigo parar ele. J. Oi, estou perdido. Você pode me ajudar, tá? Então, aqui a gente tem o should, que é deveria, e can, e o can, que é pode, né? Então, no caso, a gente vai usar can. Eu vou até tirar esse aqui, porque eu acho que eu errei aqui. That looks very expensive. It must cost a fortune. Então, aquilo parece ser muito caro. Isso deve custar uma fortuna. Então, a gente está fazendo uma suposição, uma dedução, de que aquilo parece caro, então deve custar uma fortuna. Tá? Letra L. The students have to wear uniforms. Os alunos têm que usar uniformes, tá? Então, nesse caso, como é uma regra, a gente tem que usar o have to, tá bom? E letra M. It's a hospital. You mustn't smoke. É um hospital. Você está proibido de fumar, tá? Então, o must é pode e o mustn't não pode, né? Então, obviamente, a gente vai usar aquele não pode, tá bom? Então, aqui vocês podem tirar print do exercício, tá bom? Aqui da letra A até a letra J, tá bom? 1, 2, 3, né? E depois da K em diante, vocês também podem tirar o print, tá bom, gente? Essa aula é mesmo para uma correção das nossas atividades, para vocês terem o exercício corrigido no caderno de vocês, tá? É como eu faço no dia a dia na sala de aula. Geralmente eu dou um visto e corrijo no quadro, né? Então tá, eu vou fechar aqui. Deixa eu fechar todos. Tá. E agora, então, eu vou para... eu fiz uma aula depois, tá bom? Então, aqui te explica de novo sobre o que são os verbos modais. E daí, aqui eu tô pegando basicamente o verbo can, tá bom? O verbo can, então, é usado para expressar capacidade, habilidade, possibilidade, permissão informal e pedido informal, tá? Então, aqui nós temos a primeira. You can park here. Você pode estacionar aqui, tá? Ou permitido estacionar. It can happen to anyone. Isso pode acontecer com qualquer um. She can speak French very well. Ela sabe falar francês muito bem. Então, aqui a gente fala sobre habilidades, tá bom? We can see the lake from our bedroom. Do nosso quarto, conseguimos ver o lago. Can I go with you?
Posso ir com você? I can't have slept more than 1 hour. Não posso ter dormido mais de 1 hora. Ou não é possível que eu tenha dormido mais de 1 hora. Tá bom? It can be dangerous. Pode ser perigoso. Can you help me? Você pode me ajudar? Então, a gente forma frases usando o verbo can da seguinte forma. A gente bota o can e o verbo no infinitivo. Por exemplo, I can ski, tá bom? Daí a gente pode usar can ou can't, tá? O cannot é muito informal, é muito formal, é muito chiquetoso. Então, vocês podem usar o can't, tá bom, gente? Ou então can. Daí, quando for fazer uma pergunta sobre a habilidade da pessoa, vocês colocam can, o sujeito que está sendo perguntado e o verbo, tá bom? Exemplos. I can play the piano. Eu posso tocar piano. Sarah can speak Italian, but she can't speak Spanish. A Sarah pode falar italiano, mas ela não consegue falar espanhol. Can you swim? Você consegue nadar? Então, o vocabulário pediu aqui para vocês traduzirem algumas expressões abaixo. Então, nós temos climb como escalar, fly como voar, drive a car, que é dirigir um carro, play chess, que é jogar xadrez, tá? Ride a horse, que é montar cavalo, andar de cavalo, né? Run, correr, sing, cantar, esquiar, como esqui, falar, como speak, e swim, nadar, tá bom? Então, como que são os exercícios que temos aqui? Número 1, faça a pergunta para saber se o Steve sabe fazer essas atividades, tá? Então, a gente tem essas atividades 1 a 6, tá? E até é por isso que a gente teve que traduzir esse vocabulário antes, para a gente saber qual ação fazer. Por exemplo, a número 1 aqui, ele está nadando. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, can you swim? Você consegue nadar? Número 2, a gente tem aqui um cara esquiando. Então, can you ski? Número 3, pessoas jogando xadrez. Então, can you play chess? Número 4, pessoa correndo. Can you run? 5, a pessoa dirigindo. Can you drive a car? E número 6, a pessoa no cavalo. Can you ride a horse? E é isso. Daí, número 2, você sabe fazer as atividades do exercício 1? Escreva as frases sobre você usando can ou can't, tá? Nesse caso, gente, é pessoal, né? Essas são as minhas respostas, tá? Mas aí vocês têm que ver de cada um. Por exemplo, tem aluno aqui que é de CTG, então deve saber andar a cavalo. Ou, tá? Vamos lá para as minhas respostas, então. A primeira é swim. Eu botei aqui, ó, I can't swim, porque eu, Mônica, não sei nadar, gente. Eu vou pra praia, pra piscina, só que eu não sei fazer aquela parte das braçadas, assim, eu sou péssima nisso. Esquiar. Então, gente, eu nunca estive na neve, nunca tive contato com esqui, né? Então, não sei. Play chess, jogar xadrez. Sim, eu sei jogar xadrez. Não sou uma mestre do xadrez, mas eu sei as regras. Run, correr. Eu sei correr, tá? Saber correr é uma coisa, agora correr como profissão, assim, como esporte, talvez seja um pouco mais difícil para mim, porque eu sou bem sedentária. Drive a car. Eu não sei dirigir carro, eu não tenho carteira de motorista. Sim, eu tenho 24 anos, eu não tenho carteira de motorista, porque eu ainda não juntei dinheiro para pagar pela licença, tá? E a 6, a última é ride a horse, andar de cavalo. Eu não sei andar de cavalo, gente, não é uma coisa que eu tenha muito contato, né? Então eu não sei. Tá bom? Então vocês podem tirar print aqui, lembrando que vocês podem mudar as respostas de acordo com a experiência de vocês, tá bom? 3. Complete as frases com can ou can't de acordo com as habilidades dos animais, tá? Então a gente tem fish, peixe, penguins, pinguins, dogs, cachorros, birds, pássaros, parrots, papagaios e cats, gatos, tá? Então, por exemplo, letra A. O peixe pode ou não pode jogar futebol? Não pode, né? Porque futebol é um esporte humano. B. Penguins can't fly. Pinguins não podem voar, porque apesar de serem aves, eles são aves pesadas demais para voar, tá bom?
Dogs can swim. Cachorros podem nadar, né? Pelo menos já vi vários cachorros nadando. Birds can swim. Can sing. Pássaros podem cantar. Parrots can speak. Papagaios podem falar. E cats can't drive a car. Gatos não podem dirigir um carro, né? Obviamente, porque é uma ação humana. Tá bom? Então é assim que se faz, tá, pessoal? Tirem print para ter salvo aí. Ok? Então tá, deixa eu olhar aqui se tá tudo certo com vocês. Tá bom? Acho que tá tudo certo, né? Tá, depois eu vou conversar com o Ângelo sobre as atividades que não tá conseguindo postar. Tô vendo aqui, vou conversar contigo depois no privado, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Agora, então, gente, a gente vai para uma nova matéria, tá? Depois dos modais, a gente ficou no present perfect, tá? O que é o present perfect, tá? Deixa eu achar aqui. Peraí que tá travando todo o meu computador agora. Ele tá bem... Mas eu vou explicando para vocês, gente. Present perfect seria o presente perfeito. Ele é um tempo verbal que a gente não tem no português, tá? Mas a gente pode ter uma ideia, tá? É um tempo verbal que acontece no passado, mas pode continuar no presente. Por exemplo, eu tenho uma frase que é o seguinte: I have lived in Alvorada since I was born. Eu tenho vivido em Alvorada desde que eu nasci. Então, essa é uma ação que começa no passado e continua até hoje, tá? Então, essa é uma questão de passado e presente, tá bom? Tá, vamos lá, então. Vamos ver, então. O present perfect é usado para referir-se a ações que ocorreram num tempo indefinido no passado. Não confunda o nome com o tempo. O tempo se chama present perfect, mas expressa uma ação ocorrida no passado. Por exemplo, I have found a wallet on the street. Encontrei uma carteira na rua, tá? É um tempo indefinido. Por quê? Geralmente no passado simples a gente tem um tempo definido. Eu encontrei uma carteira na rua ontem, tá? Eu encontrei hoje de manhã. É um tempo definido. E no presente perfeito a gente não tem esse tempo definido. Ele é indefinido. Tá bom? 2. O present perfect é usado com alguns advérbios, tá? Just é para indicar que as ações que ocorreram no passado bem recente. We have just known each other. Acabamos de nos conhecer, tá? B. Already significa já. É para indicar que a ação já ocorreu. É usado apenas em frases afirmativas e interrogativas. E é posicionado sempre antes do verbo principal. Então, entre o verbo auxiliar e o principal, a gente coloca o already, tá? Que significa She has already arrived home. Ela já chegou em casa. Yet significa já ou ainda. É usado em frases interrogativas e significa já. E em frases negativas é usado com o sentido de ainda. Posiciona-se sempre no final da frase, tá? Então, yet sempre no final. Então, nas orações negativas, é usado para dizer que a ação ainda não ocorreu. Por exemplo, we have not decided our topic yet. Ainda não decidimos o nosso tópico. Então, é aí que a gente vai usar yet, tá bom? Never, nunca, é usado para indicar que algo não aconteceu. He has never forgotten you. Ele nunca esqueceu de você. Ever significa para saber se a ação já aconteceu alguma vez. Geralmente é usado em perguntas. Have you ever traveled abroad? Você já viajou para o exterior? Lately, recently. Esses advérbios são posicionados no final da oração. I haven't gone to the movies lately. Não tenho ido ao cinema ultimamente. 3. A gente usa também para expressar ações que começam no passado e se prolongam até o presente. Nesses casos, é muito comum aparecer since e for. Since significa desde e for é por, tá? Então, I have been here since 8 o'clock. Estou aqui desde as 8 da manhã, tá bom?
Agora a gente tem aqui um pay attention. Prestem atenção. Lembre-se que as flexões... Lembre-se que as flexões do particípio passado dos verbos irregulares é igual às flexões do simple past dos verbos regulares, tá? Então, o que isso significa, gente? Eu vou mostrar aqui uma tabela de verbos regulares, que é aquela tabela que eu mandei para vocês no início do ano. Essa tabela mostra a conjugação dos verbos. Ela não deve estar completa, tá, gente? Porque a gente tem milhares de verbos em inglês. Se eu mandasse uma tabela com todos os verbos de inglês, ia ser um livro, tá? Então, pode ter verbo que não está aqui. Eu vou ensinar vocês a procurarem depois, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, verbos regulares. O que acontece com os verbos regulares? Eles são verbos que têm uma regra. Regular é de regra, tá? E para essa regra, a gente vai ter a mesma regra do simple past. Então, por exemplo, se ask virar asked no passado, ela também vai ser asked no particípio, tá bom? Porque o presente perfeito, ele é usado com o verbo no particípio, tá? Então, quais são essas regras, gente? Deixa eu achar aqui para vocês. A maioria dos verbos no particípio é conjugado recebendo ed. E esses verbos ficam conjugados da mesma maneira para todas as pessoas, tá? Então, não tem diferença para as pessoas, tá bom? Então, I listened to a podcast last night. Eu escutei um podcast ontem, tá? E daí a gente pode até colocar aqui, isso é pro passado, né? A gente pode colocar aqui, ó, I have listened, tá bom? E aqui, essa é a regra geral. Agora a gente tem a conjugação para verbos que têm letras específicas. Como, por exemplo, os verbos terminados em E recebem apenas D, tá? Então a gente não vai ter dois Es e um D, tá? Então, hope, hoped, change, changed, like, liked, tá bom? 2. Se o verbo tiver uma única sílaba ou terminar em sílaba tônica formada por CVC, que é o consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última letra e acrescentar ED. Então, stop, stopped, permit, permitted, occur, occurred, tá bom? 3. Verbos terminados em Y precedidos de consoante trocam Y por IED. Então, study, studied, carry, carried. Observação. Quando for o vogal mais Y, não há mudança. Então, pray, prayed. Enjoy, enjoyed, tá? Então, prestem atenção se a gente tem vogal ou consoante, tá bom? 4. Os verbos terminados em CVC, cuja sílaba tônica não é a última, não vão dobrar, apenas acrescentar a ED, tá? Então, por exemplo, a gente tem o CVC aqui e a gente tem o CVC aqui. Qual que é a diferença entre os dois, tá? Aqui, permit, tá? A gente tem duas sílabas. Permit, tá? Qual forte? A última, né? Então, nesse caso aqui, quando a última sílaba é a mais forte, a gente vai dobrar a última letra para colocar o ED, tá? Agora, veja esse caso. Listen. Qual que é a sílaba mais forte? A primeira ou a última, tá? A primeira, né? Então, mesmo que tenha CVC, que é consoante, vogal, consoante, a gente só vai colocar o ED, tá bom? Ok. Verbos irregulares. Pessoal, vocês sabem que a gente tem esses verbos regulares que seguem a regra do ED, mas temos também os verbos irregulares, tá? Os verbos irregulares a gente pode consultar na lista, tá? Então, são verbos que não seguem uma regra, cada um é de um jeito, tá? Por exemplo, o verbo to be. No passado, ele é was ou were, e no particípio, been. Become, fica became no passado e volta a ser become no particípio, tá bom? Begin, fica began e begun. Break, fica broke e broken. Bring, fica brought e brought, tá? Então, às vezes é igual, às vezes não, tá? Por exemplo, a gente tem o verbo read, que significa ler, que fica a mesma coisa nos três tempos, tá bom? Então, vocês podem consultar essa lista, tá? A gente sempre vai usar no particípio, um presente perfeito, a terceira coluna, tá? Então, porque a gente tem o presente, passado e particípio, tá bom? Sempre utilizaremos a terceira coluna. Mas, prof, e se não tiver o verbo que eu procuro nessa lista? Então,
vocês vão procurar assim, ó, conjugar verbos em inglês, tá? Procurem no Google, tá? Deve ter algum site que faz isso, tá bom? Aqui, ó, temos o pt.dab.lá. Verbos em inglês, conjugador de verbos. Vocês peguem o verbo que vocês não sabem, tá? E vamos colocar aqui para saber a conjugação, tá bom, gente? É a maneira mais fácil, tá bom? Por exemplo, eu vou aqui em cima, ó, espero carregar um pouquinho, e eu vou digitar o verbo que eu quero saber. Vamos ver, por exemplo, o verbo fly, que significa voar, tá? Vamos conjugar ele, tá? Eu vou depois colocar esse site no grupo da turma, porque eu acho ele bem interessante. Vou até colocar aqui no chat para vocês, tá bom, pessoal? É um site bem legal, porque ele dá tudo pronto. É como se fosse um dicionário online, tá? Como se fosse um Google Tradutor, tá? Então, vamos ver aqui a conjugação do verbo, tá, gente? Então, a gente vai... Demora um pouquinho, mas vai aparecer aqui o verbo fly conjugado, tá bom? E a gente tem aqui, ó, infinitivo, fly, passado, flew, e aqui, flown, tá? Que é o particípio, tá bom? Ok, gente? Então, agora vamos para o exercício. Vamos lá. Aqui, eu coloquei aqui, número 1, reescreva os verbos regulares abaixo no particípio, tá? Então, letra A, cry, cried. B, answer, answered. C, destroy, destroyed. D, believe, believed. Enter, entered. Fix, fixed. Learn, learned. Create, created. Ask, asked. Dance, danced. Tá bom? Podem tirar print dessa parte se vocês quiserem para conferir depois, tá, pessoal? Mas depois eu vou postar essa aula na internet, tá bom? 2. Reescreva os verbos irregulares, tá? Daí eu já fiz tudo aqui para deixar mais rápido. Letra A, no, none. B, been, been. C, draw, drawn. D, write, written. E, eat, eaten. F, drink, drunk. Begin, begun. Do, done. Steal, stolen. E break, broken. Tá bom? Vocês podem tirar print, podem conferir no caderno de vocês, colocar um certinho ou escrever da maneira correta do lado. Tá bom, gente? Então é isso, tá, pessoal? Essa aqui é o Present Perfect parte 1, tá bom? Eu fiz parte 1, parte 2, até a parte 5, tá? Eu até tinha corrigido os outros, mas eu vi que eu passei só até o 2 para vocês. Tá? Então tá. Peraí. O Word. Aqui. Tá. Vamos lá, então. Forma afirmativa do Present Perfect. Então, como que é a forma afirmativa? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. He has broken his leg. Ele quebrou a perna. B. We have brought new clothes. Nós compramos roupas novas. She has written a letter to her friend who lives in Madrid. Ela escreveu uma carta para a amiga dela que mora em Madrid. He has had a terrible headache. Ele teve uma dor de cabeça terrível. They have finished the homework. Eles terminaram a lição de casa. That rabbit has appeared in our garden. Aquele coelho apareceu em nosso jardim. Então, para construir frases afirmativas no Present Perfect, a gente vai usar a seguinte estrutura. Sujeito, mais have ou has e o particípio, tá? Então, o has, gente, é aí que tá, vocês têm que prestar atenção. Para a maioria das pessoas, a gente vai ter o have, mas para a terceira pessoa do singular, a gente vai ter o has, tá bom? Então, prestem atenção aqui, tá? Então, quando o sujeito for I, you, we, you e they, a gente vai usar have.
Mas quando for he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, a gente vai usar has, tá bom? Então, aqui a gente tem um exercício que é completar com have ou has, tá? Então, letra A. I have answered the question. B. She has opened the window. They have called us. You have carried a box. It has rained a lot. Jenny has locked the door. The girls visit the museum, have visited the museum. John and Sophie have helped in the garden, tá? Então, vocês podem tirar print dessa parte aqui, tá, gente? Para vocês corrigirem no caderno de vocês, tá bom? Eu acho que com a tabelinha ali em cima fica bem barbadinha de fazer. É só lembrar de fazer substituições. Por exemplo, Jenny é uma menina, então a gente pode substituir por she, então fica Jenny has. John e Sophie, então são eles, né? Então a gente vai colocar have, tá bom? Número 2, complete com present perfect. Letra A, the boys has given the boys, the boys. The boys have given many problems. Os meninos têm dado muitos problemas. Então, os meninos é eles, né? Então, a gente vai usar have. It has been warm this week. Tem sido quente nessa semana. C. They have prepared a lot of food. Eles têm preparado um monte de comida. The pupils have studied for their exam. Os alunos têm estudado para o seu exame. Ou prova, né? Letra E. The boy has fallen off his bike. O menino caiu da sua bicicleta. We have always wanted to visit Spain. Então, nós sempre quisemos visitar Espanha. Tá bom? Visitar a Espanha. The sun has risen. It's time to go. Então, o sol nasceu. É hora de ir. Lucy has sung in a chorus before. Então, Lucy cantou em um coral antes, tá? Então, vocês podem tirar print dessas respostas, tá, gente? Que elas estão disponíveis para vocês, tá? Depois eu vou gravar essa aula e vou postar ela no YouTube, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É isso, então.